Olá, meu nome é Paula Alves Neto, eu estou como diretora de cultura na Prefeitura Municipal de São Lourenço. Eu sou turismóloga com formação em turismo e hotelaria, tenho formação também em patrimônio e cultura pelo estado de Minas Gerais, sou formanda em artes visuais e sou terapeuta ayurvédica também com formação na Índia, em Rishikesh. Atualmente eu também trabalho com prestação de serviços do patrimônio cultural em outros municípios, minha área de atuação, né? Já trabalhei também como professora de turismo, já arrendei também 2 pousadas, tive uma agência de ecoturismo e receptivo turístico durante 9 anos e tenho uma empresa de produção cultural e também prestadora de serviços na área de patrimônio, cultura e turismo há 9 anos, que é a Minas Colosso. Então a gente vai falar hoje um pouco sobre o conceito do patrimônio cultural. A própria palavra já remete a esse conceito, né? O patrimônio ele nos remete a uma herança, né? Que vem numa linha de tempo passada de geração em geração. E o cultural, porque ele se refere à cultura, os modos de fazer, os modos de viver, os modos de criar, os lugares que recebem essas manifestações artísticas. Então, tudo isso nos remete a esse conceito da cultura. E patrimônio cultural, aí a gente pensa herança cultural de quem, para quem, por quê? Então, aí, a história foi um elemento legitimador desse conceito que a gente tem de nação, da nossa identidade, hoje que a gente chama de identidade, porque ele veio buscando em fatos históricos, legitimados na sua continuidade, e também nas apropriações das manifestações artísticas, que tem o locus da maior forma de manifestação mesmo do espírito, da identidade de um povo. Então, pensar o patrimônio cultural na esfera das políticas públicas nos remete a 2 questões essenciais, onde a primeira é o marco legal. Qualquer política pública ela só se constitui se na existência de um marco legal que a crie e regulamente o seu funcionamento também. Na questão do patrimônio cultural em específico, a gente tem o Decreto-Lei número 25 de 1937, que foi realizada a criação do IPHAN e instituído o tombamento como forma de proteção legal do patrimônio material. E depois nós temos também o Decreto 3.551, de 4 de agosto de 2000, que instituiu a criação do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e instituiu o registro como instrumento legal de proteção para o patrimônio imaterial. A patrimonialização ela é instituída como uma seleção do patrimônio cultural. Então, uma seleção, ela prevê que a gente escolheu uma coisa ao invés de outras. Então, isso causa também um questionamento junto à sociedade mesmo, né, ao senso comum, de por que é feito isso, como é feito isso. Então, quem dá legitimidade a um processo de patrimonialização é a própria comunidade. Então, a gente faz uma pesquisa junto a essa comunidade para a gente ter referências culturais. As referências culturais, elas vêm do como isso vem para a nossa sociedade e os detentores daquela expressão cultural, o que eles sentem em relação a essa expressão cultural, qual valor isso tem para eles, se eles querem manter isso vivo. Então, na questão principalmente do patrimônio imaterial, a gente tem as pessoas como detentoras dele mesmo, né? Então a gente precisa que essas pessoas desejem patrimonializar essa expressão cultural para que a gente faça isso de forma legítima perante a nossa sociedade. Então, dentro dessa patrimonialização, a gente faz um trabalho narrativo, discursivo, que são os dossiês de tombamento ou de registros. Então, até o ano de 2017, a gente tinha no nosso município 6 patrimônios reconhecidos, né, tombados e registrados. No caso, eram 4 patrimônios tombados materiais, um patrimônio material móvel, que é o Santo Sudário, e um registro de patrimônio material, que é a Festa de Agosto. E em 2017, a gente realizou 5 tombamentos e 4 registros.
Os tombamentos que foram feitos foi o tombamento da Praça Brasil, Praça João Lage, o aeroporto, a Fonte Vichy, a Igreja Matriz e o conjunto paisagístico da estação. E a gente fez o registro como patrimônio imaterial da Sociedade Musical Antônio de Lorenzo, das nossas Folias de Reis, da Viola Caipira e da peregrinação da Inhaxica, que é o instrumento dessa nossa atividade, né, esse nosso encontro aqui hoje, com todo esse aparato de legitimação desse nosso patrimônio, especificamente peregrinação da Inhaxica. Dentro desse conceito de tornar um bem cultural um patrimônio da nossa cidade, a gente fez uma pesquisa, né, juntamente com os detentores desse patrimônio, sempre lembrando que o patrimônio imaterial ele está profundamente ligado a essa identidade, né, é indissociável à pessoa viva, ao patrimônio, ao conjunto de pessoas, né, que também toda a intenção é o alcance de uma questão social, de um conjunto de pessoas, nunca é de um indivíduo, é de uma coletividade, da nossa comunidade. Então, isso feito junto à nossa comunidade, a gente realizou esse dossiê de registro, que foi feito com pesquisa, documentação, entrevistas, e o registro realizado a gente enviou para o IEFA, dar o parecer, né, e considerar, dar esse título realmente de patrimônio imaterial da nossa cidade e também para todo o estado de Minas Gerais. E então, a partir disso, a gente vem trabalhando ações de salvaguarda do patrimônio. Registrar um patrimônio imaterial vem junto com isso, além das nossas questões de salvaguarda e de promoção junto com a sociedade, com o nosso Conselho do Patrimônio, vem também as políticas públicas consolidadas pelo Estado de Minas Gerais através do IEFA, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, junto à Lei Robin Hood, que é a lei de incentivo fiscais para o patrimônio. Então, toda ação trabalhada junto ao patrimônio, ela gera o ICMS do patrimônio cultural, que é um recurso que a gente recebe, que o município recebe, para que sejam feitas essas ações de salvaguarda, de proteção, de identificação do patrimônio e, no caso do patrimônio material, também dos próprios detentores desse patrimônio. Então, como a gente vem trabalhando aqui a questão do patrimônio imaterial, é importante frisar essa questão que a gente está trabalhando com pessoas, né, que é um patrimônio vivo, são nossos tesouros vivos. A gente precisa dessas pessoas e que elas estejam inseridas dentro da sua diversidade, respeitadas, protegidas dentro da sua cultura e dentro da sua expressão cultural, para que elas realmente tenham vontade de permanecer executando esse próprio patrimônio, né, porque é um patrimônio vivo, e que elas tenham também condições físicas, o que já abrange também uma política pública mais ampla a nível de cidadania, de pluralidade cultural. Então é muito importante que a gente se importe e se preocupe com as questões da saúde daquelas pessoas, com questão de meio ambiente, com as questões sociais, tudo isso está envolvido porque é um processo dinâmico, em constante mudança, onde se torna um patrimônio mais sensível, porque a gente está trabalhando com pessoas, né? Com a própria vida. Então, por isso também essa importância de trabalhar com o registro desses patrimônios vivos, protagonistas da nossa cultura, que hoje a gente tem a graça de tê-los vivos, podendo dar os seus depoimentos, e é isso que fortalece e se constitui realmente de uma apropriação e de uma sensibilização da comunidade para aquele patrimônio. Porque o patrimônio ele vem aproximando as pessoas, né, que se reconhecem ali, e vem também trazendo as pessoas que estão mais distantes para um ambiente onde a cultura se apropria e sensibiliza aquele espaço como um patrimônio de toda a sociedade. A Edição da Inhaxica, ela teve a sua 21ª edição neste ano. Ela aconteceu inicialmente em 1999 e a gente tem como guardiões da cultura, né, e protetores desse patrimônio a peregrinação como um patrimônio imaterial não só da nossa cidade, mas como também das outras cidades que envolvem essa peregrinação,
que é São Lourenço, Soledade de Minas, Caxambu e Baipendi, e de todos os protagonistas, cidadãos, toda a comunidade que participa dela, seja como peregrinos, sejam os mais de 100 voluntários que trabalham para que essa peregrinação aconteça e trabalham por amor, por acreditar, né? Cada um tem a sua forma própria de estar ali, né? Eu tenho a peregrinação como um transformador, mesmo um arquiteto das pessoas, né? Eu acho que cada um tem a sua própria experiência dentro desse processo, e esse processo ele é trabalhado dentro de toda a sociedade, né? Todo dia 1º de maio sai um grupo, esse ano com mais de 3.200 pessoas, mas embora você esteja ali com tantas pessoas, você tem o seu processo íntimo. Então cada um reconhece esse processo de uma forma muito pessoal, muito íntima, e é isso que ainda se tem mais valor, né? Porque cada um reconhece na Inhaxica determinadas virtudes, né? Uma mulher negra, pobre, humilde, que deixou o ambiente da igreja, um ambiente onde ela teria tudo para ir para as ruas, tratar diretamente com o ser humano. Então cada um interpreta isso de uma forma, vive isso de uma forma, e é isso que é mais bonito, a gente poder sentir nas pessoas a sua própria verdade e o que aquilo representa para a sua própria vida, e juntando tudo isso, o que isso representa dentro de toda a nossa sociedade, que é um valor agregado muito grande, infinito, porque realmente são muitas pessoas, muitos corações envolvidos, né? E cada um traça o seu próprio caminho e depois traz isso para um coletivo onde a gente pode compartilhar isso com as pessoas que ainda não tiveram a chance de vir, ou trocar experiências mesmo com as pessoas que já participam dessa peregrinação. O trajeto da peregrinação de Inhaxica é um trajeto de 33 quilômetros. Ele é feito por uma estrada vicinal, então é um trajeto que a gente procura também respeitar esse momento da pessoa, do peregrino, com a natureza. Então a gente não interfere nesse processo da própria estrada, né? Não sei, em condições básicas para que seja feita essa peregrinação, justamente porque é uma peregrinação, né? Então a gente não quer trabalhar nessa questão da estrutura, porque cada um passa ali de uma certa forma e a gente tem fé em Deus, e Deus que coloca o chão para a gente caminhar, né? Então, essa questão dessa relação com a natureza, com o ambiente onde está inserida essa peregrinação, eu considero isso muito importante, porque é o nosso contato também com a nossa grande mãe, que é a própria natureza. Uma das questões que eu fiquei triste em ver foi a quantidade de lixo que a gente deixou para trás, porque isso é uma consciência coletiva, né? Somos todos nós, quando um deixa, todos deixaram. Então a gente é responsável pelo nosso próprio lixo e pelo lixo que deixam também ali onde a gente está presente e não tomam uma atitude pegando o próprio lixo, alguma coisa nesse sentido mesmo, para que essa consciência coletiva seja trabalhada, né? A gente está nesse processo de peregrinação e de fé, não esquecendo que por onde a gente passou, outras pessoas vão passar, e a gente deixar somente as nossas pegadas, o nosso amor e a nossa contemplação por esse caminho que a gente vai passar. Então, esse ano eu tive uma experiência também da peregrinação da Inhaxica. Eu queria muito fazer, eu estava um pouco receosa, porque já fazia muito tempo que eu não fazia uma caminhada, até atividades físicas diárias mesmo, sem ser caminhadas longas, eu também estava sem fazer. A última peregrinação que eu fiz foi em 2008, e esse ano eu não me sentia com propriedade e com respeito a esse patrimônio se eu não fosse participar dessa peregrinação. Como diretora de cultura, eu queria sentir o chão, sentir as pessoas. Eu queria sentir mesmo como é essa peregrinação com esse outro olhar, porque quando eu fazia com o olhar. Eu tenho muito carinho por Inhaxica, né? Eu sou devota da Inhaxica, respeito muito e tenho muito amor no coração para fazer isso
com fé, com amor e com gratidão a ela, por a gente estar vivo. Eu sigo o exemplo da Inhaxi, que eu acho que a gente tem um valor muito maior do que a nossa própria aparência, ou do que a gente ostenta ser. Eu acho que a humildade, essa coisa da gente se colocar mesmo junto às pessoas, no lugar das pessoas, é isso que me emociona e que me deixa nessa relação íntima que eu tenho com a Inhaxica. Eu realmente admiro muito a posição da Inhaxica, principalmente numa sociedade que a gente vive com as pessoas ostentando cada vez mais. A gente pregar o essencial do ser humano que está dentro dele e que dinheiro nenhum no mundo pode comprar, eu acho que isso é uma referência muito grande para mim. E como interlocutora da cultura, eu queria também me apropriar disso nesse sentido de patrimônio. Então, prestei muita atenção nas palavras das pessoas, em como elas faziam essa peregrinação. Eu fui sozinha porque eu preciso desse momento comigo mesma, para eu também meditar, refletir sobre aquilo como patrimônio para mim também, porque como eu posso falar em patrimônio se eu não tenho isso dentro de mim, se eu não reconheço isso na minha própria pessoa. Então eu não queria ter um discurso vazio e sem sentimento, sem coração, sem participar, sem sentir tudo aquilo. Então para mim foi muito especial essa peregrinação, eu fiquei muito feliz. Teve um momento que eu achei que eu não ia conseguir mais, quando eu cheguei em Caxambu, e lá eu pedi para a Inhaxica, não pedir aquela coisa de promessa, né? Mas eu pedi a ela que me desse força, porque foi uma peregrinação de amor e de gratidão, que eu conseguisse chegar ali. Eu queria muito chegar. E aí eu fui fazendo e pedi a Deus e a Inhaxica que me abençoasse, que eu conseguisse fazer esse caminho. E foi passo a passo. Quando eu vi, eu já estava ali, e já estava vendo a igreja da Inhaxica, ela. Então foi uma alegria muito grande para mim poder fazer essa peregrinação junto com a comunidade e sentir isso no meu coração, na minha vida, poder aplicar realmente o que eu acredito, que eu acho que a maior mensagem que a gente pode deixar é a nossa vida mesmo. E foi o que a Inhaxica fez, né? A mensagem que ela deixou foi a vida dela. As palavras não podem transmitir essa mensagem. A mensagem, quando ela é vivida, ela se transmite por si só. É isso. Então, no início de 2018, a gente teve a nossa primeira reunião com o Conselho e uma das pautas eram os patrimônios que a gente tinha a intenção de registrar e tombar. E a gente levou isso junto ao Conselho, que tem como presidente o Daniel Apolônio. Tenho muita alegria de trabalhar junto a esse Conselho, que é um Conselho participativo, deliberativo. É um Conselho que trabalha com a gente na efetivação mesmo dessas políticas públicas, que vem trabalhando com a gente os conceitos, as apropriações dos patrimônios e todo o trabalho que é feito com recursos do ICMS do Patrimônio Cultural, que é um recurso que vai para a conta do Fundo Municipal de Cultura, né? O patrimônio, ele é cultura, mas nem tudo que é cultura e expressões culturais são patrimônio. Isso é muito importante frisar também, porque a gente tem uma luta aí a nível do Estado, a nível de governo federal, para que se mantenha essa política pública de incentivo à cultura, que é o ICMS do patrimônio cultural, do patrimônio, né? Então, a gente tem que ter sempre esse conceito do patrimônio muito forte. E a gente tem esse Conselho Municipal do Patrimônio Cultural também, onde tem uns vários integrantes, né? Cada um com uma representatividade, é um conselho paritário. Então, a gente tem a representação de toda a sociedade civil. E fora isso no poder público, junto à sociedade civil já, e fora isso na questão do patrimônio, da peregrinação da Inhaxica, a gente trabalhou também com a sociedade civil, né? Então foram os protagonistas, idealizadores desse evento, nossa profunda gratidão, o senhor João Gogulho, Maurício Gabriel, o Edmilson, o Sidney Cabizuca, né, doutor Sidney. Então
Então esses foram os idealizadores da peregrinação da Inhaxica, que trabalharam conosco tanto na documentação, como também nessa reflexão da peregrinação como patrimônio. E isso veio desenvolvendo as ações que a gente foi promovendo para efetivar esse registro, onde participaram também muitas empresas que apoiaram, né, a promoção da peregrinação como um evento, e também mais de 100 voluntários. Nossa profunda gratidão a cada um de vocês e a todos vocês, porque sem os nossos voluntários nada disso teria sido possível. Importante destacar também a nossa prefeita, Célia Chiguematos Cavalcante Freitas Lima, que abraçou a causa, né, uma peregrina, né, uma devota da Inhaxica, e nossa prefeita que proporciona cada coisa. Nada seria possível sem a nossa prefeita, sem o consentimento dela e sem que ela abraçasse isso de forma com muito carinho, com muito respeito e com muita admiração a cada uma das pessoas que compõem esse patrimônio e ao patrimônio como um todo mesmo da peregrinação. Nossa gratidão também a todas as secretarias da Prefeitura Municipal de São Lourenço que apoiaram, né, a realização da peregrinação, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria Municipal de Turismo, né, eles foram maravilhosos, trabalharam muito para a execução desse projeto. No dia da peregrinação também eles estavam lá em campo com a gente, as faculdades, o tiro de guerra, que levou também mais de 40 meninos para estar lá em cada ponto de apoio. Foram 15 pontos de apoio, né, que contou também com o apoio do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, do SL Trans. Agradecer também ao SAAI, né, que colaborou demais com a gente também na distribuição das águas, a todos os patrocinadores, a Defesa Civil, que esteve com a gente também durante todo o percurso. Agradecer a todos os escoteiros, ao grupo de escoteiros e ao Convention Visitor Bureau, que também esteve com a gente ativamente nesse processo. Agradecendo também a prefeitura de cada uma das cidades que compõem esse trajeto. Todas as prefeituras foram de grande importância para que essa peregrinação ocorresse de uma forma tão peculiar e tão rica, né, com distribuição de bolo, de café, Soledade de Minas, né, nossa profunda gratidão ao prefeito, à vice-prefeita, secretários e a toda a população da cidade, os devotos da Inhaxica, né, que estavam ali emocionando a quem passasse por ali. Caxambu, muito obrigada ao prefeito, aos vice, a todo o corpo administrativo do Poder Executivo, né, da Prefeitura, e Baipendi também, prefeito de Baipendi, secretário, parceiro lá, secretário de Turismo Clebinho, Marcão. Então todos são de real importância para o significado e para a ressignificação também da peregrinação como nosso patrimônio. Nossa gratidão ao Padre Bruno Graciano, que fez uma belíssima bênção da peregrinação antes de todo o trajeto e depois também se deslocou até Baipendi para a realização de uma missa. E participativo também, presente e importantíssimo para essa consolidação do patrimônio, extensivo também a todos os membros da igreja, de todas as outras cidades. Todos sintam nossa profunda gratidão, porque a gente precisa muito que a gente estejamos todos juntos para a concretização desse patrimônio todos os anos. Nosso amor e nossa gratidão a cada um de vocês, que a gente possa construir juntos um futuro bonito, que a gente possa passar isso de geração para geração, que os nossos valores não morram, que a gente mantenha isso cada vez mais vivo, expressivo e de grande apropriação das nossas cidades e também de toda a região, né, da Minas Gerais, do nosso país, de todo mundo, né, por que não? A gente está aberto para receber a cada uma das pessoas, para que cada um tenha sua própria experiência e possa dar o seu próprio depoimento. Muito obrigada a todos.